Gente, o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, disse que a realização da Copa América aqui no país ainda não está 100% confirmada. O ministro afirmou que a vinda do torneio ao país veio de uma demanda feita pela Conmebol através da CPF, mas com o acordo ainda não foi formalizado. Além disso, Ramos ressaltou que caso a competição seja realizada em solo brasileiro, as delegações terão um limite de 65 integrantes e não haverá público nos jogos. O ministro também disse que a escolha das sedes ficará a cargo da CBF e disse não entender o posicionamento contrário à realização do evento aqui no país. Ô Paulinha, por falar nisso, teve muitos, mas muitos mesmo, jornalistas esportivos, inclusive da Globo, que estão batendo forte nessa decisão, né? Foi uma discussão grande que aconteceu ontem. Parece que a decisão a respeito da Copa América, de acordo com o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, vai ser divulgada hoje, e ele também incluiu aí essa questão de todos os atletas vacinados, né? Então, as pessoas que participariam ali, pelo menos em campo, vacinadas. Mas isso, de fato, levantou, enfim, inúmeras discussões, né? Então, por exemplo, a Argentina recusou de receber pela crise da Covid, a Colômbia falou que não pode, porque também tá ali, enfim, com muitos protestos em rua e tal. E aí a gente aceita, porque a gente está bem? Será que a gente está numa situação de aceitar, né? Lembrando que a Conmebol fez um post no Twitter, basicamente já anunciando que vai receber. Não foi tipo, estamos vendo. Anunciou que vai. Tem até o tweet aqui, para vocês conferirem, que diz assim, o Brasil receberá a Conmebol Copa América 2021. O melhor futebol do mundo levará alegria e paixão a milhões de sul-americanos. A Conmebol agradece ao presidente Jair Bolsonaro e sua equipe, assim como a Confederação Brasileira de Futebol, por abrir as portas do país ao que hoje em dia é o evento esportivo mais seguro do mundo. A América do Sul brilhará no Brasil com todas as suas estrelas. Bom, hoje o dono dos direitos de transmissão da Copa América é o SBT, que tem também a Libertadores, ambos torneios da Conmebol. A Globo rompeu o contrato que tinha com a Libertadores e no ano passado ingressou numa guerra de bastidor com a Conmebol. Recentemente, inclusive, formalizou a compra da exibição dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, mas negociando direto com as federações envolvidas nas partidas e não com a Conmebol. Então, quer dizer, não estão aí muito bem Globo e Conmebol. De forma institucional, a Globo ainda não falou a respeito desse campeonato em especial, mas falou no começo do ano, em março, dizendo que o momento era de cautela, de seguir orientações das autoridades, porque a gente sabe que a gente está tendo campeonato brasileiro, né, Vini? Essas coisas estão acontecendo. Tivemos os estaduais. Com cobertura, etc. e tal. Então, isso levou muita gente a acreditar no, enfim, a hipocrisia, né? Como que vários comunicadores da Globo estão lá ativos, participando de coberturas esportivas que estão em andamento no Brasil, são imediatamente tão contra um campeonato? Seria porque os direitos não são da Globo? Se fossem da Globo, a opinião seria diferente? Aí eu vou trazer o que disse o Walter Casagrande Júnior no blog dele, o Peito Aberto. Lembrando que o Casagrande sempre foi contra tudo, né? A abertura de todos os jogos. Mas essa não é uma novidade. Eu acho muito coerente essa posição. Lembrando, para não dizer que ele falou. É contra, não, é importante porque tem, né? Para não dizer que, não, no brasileiro ele era a favor. Não, ele é contra todo aí. Ela acha que não tem que acontecer tudo. Aí ele disse ali no blog dele, o Peito Aberto, o seguinte, será uma Copa América macabra, com jogos da morte. Será um deboche quando fizerem minuto de silêncio pelos mortos do Brasil. Rogério Caboclo, presidente da CBF, e Jair Bolsonaro fazem parte do mesmo grupo de negacionistas. Eles têm tudo em comum: a prepotência, a arrogância, a grosseria, a falta de educação. São péssimos cidadãos brasileiros. E aí teve um comentário do narrador Luiz Roberto na Sport TV. Que viralizou, hein? Que viralizou. Acho que muita gente, mesmo que não é do mundo do esporte, talvez tenha cruzado com esse comentário que traz a opinião dele a respeito da realização da Copa América no Brasil. Vamos ouvir o que disse o Luiz Roberto no Sport TV. A Copa América é só mais um torneio caça-níquel, sem nenhuma expressão nesse momento. A última que foi disputada no Brasil teve sua relevância, teve sua atmosfera. Estou falando na questão esportiva. Além de desfalcar os times, de absolutamente amontoar o calendário, um mês de Copa América,
Já seria ridícula a realização dela em condições normais. Aí vem a notícia depois da desistência de vários países irmãos que não têm condições por conta da pandemia de realizar a Copa América, e no país que tem a pandemia descontrolada, que levou 9 meses para responder a carta da Pfizer, respondeu em 10 minutos que vamos fazer a Copa América, abertura em Brasília, jogos em Natal, Pernambuco, final com público. Não é possível, é inaceitável. A sociedade brasileira, a coletividade do futebol e do esporte, nós não podemos aceitar essa decisão, sinceramente. Que se realize, que faça o que eles bem entenderem, que os negacionistas façam caravanas agora a Brasília para público na grande final, momento apoteótico dessa porcaria dessa competição. Boladão está de volta com a corda toda. É uma vergonha, é um assinte, é um tapa na cara. Tá É gol! É a Cepa América, né? Vamos da Cepa América. Copa América. A indignação de meu futebol de futebol parece que você tá... Calma. É o gol da hipocrisia! É gol! É a Calma Copa que tem América. mais. De quem? Do negacionismo! Gol do negacionismo! Vai lá, Bolsonaro! Tem mais, porque além da indignação de Adriles Jorge, um outro internauta, Eduardo Bolsonaro, resolveu repercutir aí o que disse o Esse Luiz escuta Roberto. a gente todo dia, viu, Paulinha? Deve Então tá o ouvindo Dudu aí. foi lá e escreveu, retweetou o vídeo, né, do Luiz Roberto e disse o seguinte: mas o mesmo sujeito segue transmitindo normalmente campeonato estadual, Brasileirão, Copa do Brasil, etc. E nunca reclamou. Será que ficou bravinho porque a Globo perdeu recentemente a Copa América para o SBT? Será? E junto dessa polêmica, uma outra coisa também começou a acontecer. Quem seria o símbolo, o mascote Forte, é importante. deste campeonato? E aí temos já concorrentes, inclusive com arte e tudo, e tá rolando na internet uma grande enquete. Seria o Cloroquito? E o Cloroquito em que versão, né? Eu vi um melhor que esse. Tem melhores. Calma, aí. calma. Melhores. Temos Cloroquito, acho que é o mais que as pessoas gostam. Temos algumas versões. Então, essa aí, que é da cepa da América, né? É a caixinha do genérico, né? Da cloroquina ali, estilizada com olhinhos, bola no pé, o Cloroquito. Maravilhoso. Tem uma outra opção também. Vamos ver qual que é a próxima que vocês mostram. Tem outro Cloroquito aí. Ah, não. Primeiro vamos também para o Coronguito. Coronguito, esse é bom, hein? Coronguito é uma outra opção, seria um vírus, basicamente, né? Um vírus Simpático. com olhos. Mas com aquele olhar mais fofinho. E aí temos a segunda versão do Cloroquito, que é um remédio estilizado com bracinhos, né? Que parece aquela bonequinha batata que a gente tinha quando era pequena, mas aí tá uma outra versão, acontece essa votação também. Quem seria o mascote desse campeonato aqui no Brasil? Muito bem, Paulinha. Resumiu bem aí toda a polêmica. Uma polêmica forte, né, Vini? É uma polêmica forte, ser mas sincero. olha só, a Conmebol, ela tem uma vantagem, porque ela tá vacinando todas as seleções, né, não só os jogadores, mas como toda a delegação que faz parte ali dessas seleções. E, querendo ou não, nós estamos realmente realizando essas outras competições. Os campeonatos estaduais acontecerem, inclusive com concentração de torcidas de futebol fora do estádio para comemorar o título. Estamos com o Campeonato Brasileiro também acontecendo. Então, assim, ou se cancela tudo, ou o Brasil não tem condição de fazer futebol, ou qual que é o problema Vini. de ter a Copa América nesse momento? Eu sei que a mensagem é ruim. Eu sei que a tudo bem. mensagem... Mas na Argentina mas não então- pode por causa então- da pandemia, então na Colômbia transmite- também não, e no Brasil então pode. transmite o início Sendo que do o Brasil Brasileirão, ainda não está, transmite estadual. né, sofrendo também com a pandemia. Sim, mas então se cancele todo o futebol. Vini, deixa eu só, antes de passar para o nosso Joel e para o Adriles aqui, dar a minha opinião sobre esse caso, que eu acho que gira em torno de uma coisa muito simples. O Zé Roberto, que é um narrador que eu gosto bastante lá Muito da bom, Globo, eu muito achei bom. que ele perdeu a mão nesse comentário completamente. Por que ele perdeu a mão? Porque, na minha avaliação, o que ele faz é muito mais grave do que a Copa América. Ele foi o narrador que transmitiu Flamengo e Palmeiras no último domingo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Os clubes no Brasil mobilizam infinitamente mais pessoas aglomeradas e reunidas do que a seleção brasileira. A seleção brasileira hoje no Brasil perdeu seu valor, perdeu seu espaço no mercado. Pergunto aqui pra vocês, quem é o lateral direito da seleção? Quem é o lateral esquerdo da seleção? Volante da seleção? Ninguém nem sabe. Eu não sei nem tá da na seleção, pauta nem das do meu time. pessoas. Agora, você pergunta, por exemplo, do STF, as pessoas sabem mais dos ministros do Supremo Tribunal Federal do que a própria seleção brasileira. Ou seja, uma pessoa dizer
que a Copa América vai matar pessoas e transmitir os jogos dos maiores clubes brasileiros, me desculpa, gente, isso é uma hipocrisia, assim, descarada, não dá. A gente tem que participar do debate público, tem que criticar, tem que fazer os elogios que merecem ser feitos. Agora, promover uma hipocrisia dessa que o Zé Roberto promoveu, desculpa, é um negócio assim, Corinthians e Flamengo, saiam nas ruas. Vão dar uma olhada nos bares, nos restaurantes. Vocês acham que quem mobiliza mais? Aqui, São Paulo e Palmeiras, 30 mil pessoas na porta do Morumbi. Aqui nos bares, Pô, os bares de brincadeira. Aqui da Paulista estavam todos lotados. Vocês acham que as pessoas vão parar para assistir Brasil e Bolívia? Brasil e Venezuela? Se fosse Copa do Mundo, se fosse Copa do Mundo, tudo bem. Seleção brasileira perdeu o valor no Brasil. É muito mais grave, na minha avaliação, se a gente está aqui se pautando na questão das aglomerações, na questão da transmissão do vírus, você transmitir jogos de grandes clubes que realmente mobilizam, do que você transmitir uma seleção brasileira que, para mim, Paulo, eu acho que de muita gente, as pessoas nem sabem qual é a escalação. João Pinheiro da Fonseca, quem é o lateral direito hoje da seleção? Nem da seleção e nem do meu Santos, eu vou saber te dizer, mas então... o Gilmar Mendes, não sei quem que é. Mas enfim, o ponto é o seguinte, primeiro, vamos descontar aí os comentários de jornalistas da Globo. A Globo é parte interessada, eu diria, então você desconta um pouco o que os jornalistas deles dizem. Mas não é só o pessoal da Globo que tá reclamando. Eu vi muito comentarista esportivo e sanitarista, médico também dizendo, não devia trazer e tudo. Você tem argumentos aí dos outros países que não trouxeram. Mesmo o Chile. O Chile é um país que já vacinou muito, que não tá vivendo uma crise agora, neste momento do Covid, mesmo assim escolheu não colocar. Eu gostaria de entender esses argumentos, independente da questão econômica, da Rede Globo ou não. Porque eu, para mim, a princípio, não veria mais esse campeonato como um grande risco. Jogo sem torcida, hoje em dia os jogadores estão vacinados, então em si não traria tanto risco. Há o argumento de aglomerações, mas e pode fazer sentido, mesmo sabendo que existem outros que aglomeram mais, que é o seguinte, a gente já tem um que aglomera 60, agora vai em cima desse, além desse trazer um que aglomera 30, também é mais um problema, até entenderia se for esse o argumento, mas a princípio não vejo como trazendo tanto risco assim, não me oponho frontalmente não à Copa América, eu acho que sim, que isso tira um pouco o foco das discussões mais importantes do Brasil agora. Não acho que é ter ou não ter a Copa América que vai ser muito relevante para o andar da doença aqui no Brasil. Adriles, e para você, querido? Você vai assistir Bolívia e Brasil? Assisto só para irritar os pseudo-progressistas hipócritas. Eu acho que o que está em jogo é a pandemia da hipocrisia, da perda da audiência e da perda do dinheiro. A Globo tinha as buras cheias de dinheiro com os outros governos anteriores, né? E tá perdendo essa verba, tá perdendo essa boquinha, tá perdendo uma certa credibilidade, porque se transformou exatamente num ator, num militante político, traduziu o seu jornalismo em militância contra o presidente Bolsonaro. Uma vez que essas fontes de dinheiro secaram, e essas fontes de audiência secaram, perdem campeonatos, aí transmitem alguns, e aí aqueles que não transmitem demonizam como se fosse exatamente símbolo de aglomerações terríveis. Olha, as partidas vão ser vazias, os jogadores serão vacinados, vai trazer dinheiro para os estados. O próprio governador João Dória, que é um inclemente crítico de qualquer tipo de aglomeração e do Bolsonaro, vai trazer a Copa América para o Brasil. É tudo isso uma perda de credibilidade, uma perda de audiência. Não mostrou resistência nenhuma. Não mostrou resistência, mas perda de audiência, perda de dinheiro. Eles estão fazendo uma campanha publicitária contra o presidente, ou seja, quando é um manifestante de esquerda que vai de máscara na rua com todas as medidas de distanciamento social, aí o vírus não se espalha, ao contrário do vírus que se espalha no trabalhador que também usa máscara e distanciamento social, que ficou quase que um ano impedido de trabalhar. Quando é um jogador de futebol vacinado que vem para a Copa América, que não é patrocinado pela Rede Globo, aí o vírus se espalha. Agora, quando é patrocinado e mostrado pela Rede Globo, o vírus fica quietinho. Ou seja, é o vírus e a pandemia da hipocrisia. Não tem outro nome para isso. É muito interessante que a Copa venha, traga entretenimento, entretenimento é uma forma de saúde psíquica para o brasileiro, não é todo mundo que sai e aglomera em bares, tem muita gente que fica em casa para ver os jogos, e eu vou assistir fervorosamente todos os jogos. Eu que detesto futebol, só para irritar essa hipocrisia midiática. O Adriles é aquele que prejudica a própria vida para irritar os outros, né? Essas pessoas que estão levando gol. Levando gol na própria hipocrisia, na própria mentira e na própria sede de dinheiro travestida
em vontade de saúde pública. Isso tudo, gente, não é por ideologia, não é por saúde pública, é por dinheiro, é por audiência, não só na Rede Globo, mas com todo esse aparato midiático que critica porque tá perdendo grana do governo federal e audiência. Mídia, não é só a Globo que criticou, Adriles. Você teve médicos, você tem as autoridades de outros países, tem que ver, não é tudo uma conspiração. A Copa América que transmite o vírus, as outras não, o Campeonato Brasileiro. Qual o argumento do governo do Chile, por exemplo, para não ter sediado a Copa América? No mínimo, você deveria ter a curiosidade de dizer, opa, peraí, é um governo de direita, é um governo que vacina a população. Eu só quero que me responda essa pergunta. Não é só a Copa América que transmite? Não, óbvio que não. As outras não? Mas o fato de ter Campeonato Brasileiro, Adriles, o fato de alguém jogar um copinho na rua não justifica que você jogue o seu cigarro na rua também. São coisas diferentes. Não, mas eu quero saber o seguinte. Você tem que ver os argumentos. Por que o comentarista lá da um erro não justifica o outro. Luiz Roberto, eu falei Zé Roberto, mas dá chilique pela Copa América, que a Globo não vai transmitir, e não dá chilique pelo Campeonato Brasileiro. Você só tá falando da Globo, Adriles. Eu tô falando de quem não é da Globo. Eu tô falando de quem não é da Globo. Não, médicos não são da Globo. Eles estão metendo o cacete no governo, eles não têm grana do governo. Não é por médicos não são da Globo. Para de gritar, rapaz. Médicos não são da Globo. Os outros governos não são da Globo. É muito maior do que isso a discussão. A discussão é sobre a situação sanitária do Brasil. E daí sim tem que entender quais são os argumentos. Só a Conmebol. Também já disse que não me oponho. E lembrando, Conmebol, FIFA, CBF não são exatamente flores de ética e boa gestão, né? A gente sabe que é muito corrupto. E eu acho indignação seletiva. Então, mas quando você se alia a elas, quando você se alia a elas inequivocamente, sabe, tá com o Bolsonaro e tudo bem, não, cara. Olha o que a Conmebol faz também. Olha um pouco. Pare um pouco, você não precisa torcer tanto o tempo inteiro. Não é torcida, é o contrário. Eu não tô torcendo, eu tô tentando analisar. Tô tentando analisar. Você só torce, você só torce. Não, senhor. A minha pergunta é sobre contra a Globo, é isso aí. Vai se criando um clima terrível. A minha pergunta é sobre a torcida da Globo. Por que eles ficam indignados com a Copa América, das quais ele não detém os direitos mais, e outros campeonatos que eles mantiveram, eles não têm nenhuma indignação. Qual que é o ponto? Perfeito, não é a questão médica, não é a questão de saúde. Essa é a sua pergunta. A minha pergunta é ir além da Globo, e no plano maior, que a Globo Muito que envolve bem. pessoas que não Queridos. são. Porque também... Estão perdendo grana, estão perdendo verba, a mídia perdendo verba no crítica do governo. O médico tá perdendo verba, sanitarista. Esse é o mundinho que você vive, mas é um mundinho de torcida. A gente já ouviu vocês dois. Eu quero ouvir a Paulinha agora. Em seguida o nosso Zé. Não, acho que tem que ter um pouquinho de calma. Eu acho que também essa decisão que nos parece precipitada, né? Tipo assim, quer fazer aí? Sim. Tipo, que é o que parece, né? Se bem que o ministro já falou que tá pensando, que vai discutir, que ainda não é oficial, que vai falar sobre isso hoje. Então, assim, a coisa precipitada, que eu acho que é também o que chamou a atenção. Porque uma coisa é dizer, olha, existe essa proposta, vamos ver, olha, é assim, é assado, vai ser desse jeito. Aí eu acho que até os comentaristas teriam mais subsídio para poder concordar ou discordar. Eu acho que a questão de ser precipitado é o que gera essa balbúrdia, essa quentura. E, gente, isso é uma coisa meio óbvia. Se a Globo fosse transmitir, eles até poderiam ser críticos a respeito da decisão. Mas talvez não de forma tão enfática, entendeu? Parece que o vírus só sai da alma de quem não enche o bolso da editora de dinheiro. Qualquer organização, gente, vamos lá. Qualquer organização, não só a Globo, não só a Globo, a Conmebol, qualquer organização luta pelo seu bem econômico, mas a discussão tem que ir além disso. Joel e Adriles, peraí. Partida vazia gera vírus? Peraí. Deixa eu falar com o nosso Zé Maria. Eu acho um puta saco essa Copa América. Não tem graça nenhuma. Zé, você tá animado com Peru e Bolívia? Não me anima. Isso aí é aquela história de comprar um lote e de repente alguém construiu uma avenida e a avenida duplicada passa na porta do seu lote e vira comercial, né? Era uma transmissão de um jogo que não era no Brasil, agora no Brasil o SBT ganhou, né? E a Globo fica irritada. Mas esse assunto virou política, né? E como tudo agora, antigamente tudo aqui acabava em pizza, mas agora tudo acaba no Supremo. Já está nas mãos do ministro Ricardo Lewandowski um pedido do Partido dos Trabalhadores, apoiado pelos partidos de esquerda, para proibir a Copa América aqui no Brasil. O governo diz isso aí, olha, não há uma decisão, apenas simpatia, mas haverá decisão sobre isso, se o Brasil aceita ou não sediar os jogos. Alguns governadores já se anteciparam, disseram que não. É o caso, por exemplo, de Pernambuco. E lá acabou num debate muito grande sobre o valor enterrado em dinheiro público no estádio lá, e o governador disse que não vai usar o estádio. Então, veja bem que tem polêmica para todos os lados. O deputado Júlio Delgado fez uma proposta oficial de que seja adiada a Copa América, simplesmente transferida para o ano que vem. E a CPI acaba de discutir esse assunto
e a proposta de convocar os representantes aí desta negociação para dar explicações sobre essa Copa do Mundo, essa Copa América, para se ter uma ideia de como o assunto virou política.